Pode começar. Boa noite. O caso em questão trata de propositura de ação civil pública do Grêmio Cultural e Recreativo Torcida Organizada Galoucura em face de Idelbrecht. Vou dar a palavra agora para a parte autora. Eu queria, antes de mais nada, dar boa noite a todos os meus colegas e, principalmente, aqui deixar claro, antes de começar a falar sobre a legitimidade, que é o foco da minha petição, do meu cliente, é falar do projeto em si, fazer um panorama geral, um apanhado geral sobre o projeto, que, em primeira ordem, é totalmente inviável e desnecessário. Está bem fundamentado na petição inicial, como a meritíssima já deve ter visto, e que não tem nenhum escopo social para ser legítimo, né? E entrando agora no que realmente importa, no mérito da questão sobre a legitimidade da parte réu, eu gostaria aqui de deixar claro, principalmente fundamentar em dois artigos importantes e falar sobre principalmente interesses difuso e coletivo. O que acontece é que a parte realega que a minha cliente não tem legitimidade para propor a ação civil pública, partindo do princípio que é uma entidade privada de interesse privado, por ser uma torcida organizada e principalmente alega territorialidade, por estar em Minas e o Maracanã ser um patrimônio que fica localizado no estado do Rio de Janeiro. Porém, é importante a gente frisar dois pontos aqui. Apesar do Maracanã estar, sim, localizado no Rio de Janeiro, ele é um patrimônio histórico, cultural, não do Rio de Janeiro, não da população que está no Rio de Janeiro, e sim do país, da federação. Cai por terra, então, o que o réu, né, propõe com relação ao território. E a segunda e mais importante ponto a ser frisado é com relação à falta de, talvez, a falta de legitimidade da minha cliente, né, da torcida organizada de proposta. O que eu queria aqui frisar é que o conceito de interesse difuso e coletivo não é só o conceito que a gente vê e explana de toda a sociedade, mas ele também é um conceito de grupos, sim, de pessoas, grupos indeterminados, que é como a torcida organizada, mas grupos, sim, de pessoas. E, principalmente, a gente pode ver aqui agora, no artigo 5, se a senhora, ambas que me acompanharem, da Lei 7.347, onde ele legitima a entrada da ação civil pública da minha cliente, onde ele frisa: tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Quinto, a associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo menos um ano, que não existe nenhum tipo de dúvida com relação a isso, e inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Pelo que eu vi, notei que a parte réu, ela se fixa nesse ponto e alega que a minha cliente, ela não tem esse escopo porque ela não tem, por ser uma torcida organizada, ela não tem essa finalidade, não é isso? Ela não tem uma finalidade pública, né? Só que eu, analisando aqui e escrevi aí, a gente demonstra que a torcida, ela tem um engajamento, sim, político e social, e esse engajamento é demonstrado por 3 tipos de campanhas diferentes. Tiveram campanhas com relação a ônibus, não só a saúde, a ônibus, que é um bem social público, sobre medula óssea, a doação, e contra a homofobia e qualquer tipo de preconceito. Ou seja, a todo momento é demonstrado que a torcida tem, sim, um engajamento político-social, que legitima completamente a sua propositura da ação. Isso daí está claro. E para acabar com qualquer dúvida que possa vir a existir da doutora,
eu trago aqui à baila duas jurisprudências. A primeira é com relação a justamente uma torcida organizada também. E essa jurisprudência, eu vou trazer vou frisar uma partezinha aqui, que ela é do Atlético Mineiro, ela está legitimando o Atlético Mineiro em que sentido? Ela visa a um centro acadêmico de direito, que a gente trazendo aqui a questão é basicamente a mesma situação, é uma associação que deram ganho de causa ao Centro Acadêmico de Direito, que propôs uma ação civil pública, e eles legitimam da seguinte forma: com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, mesmo no caso de interesses homogêneos de origem comum, por serem subespécies de interesse coletivo, ou seja, mesmo sendo homogêneo o interesse, é uma subespécie de um interesse coletivo, assim como um centro acadêmico de direito pode propor uma ação civil pública como uma situação de interesse coletivo, uma torcida organizada sim pode propor uma ação civil pública de interesse que demonstre ser coletivo, o que já está mais do que demonstrado. E, principalmente, aqui a gente pode notar aqui, para fundamentar, uma última jurisprudência que serve mais para uma relação doutrinária. Essa jurisprudência é de uma ação popular, não estamos agora falando sobre torcidas organizadas, mas que ela demonstra, através dessa ação popular, que para que ocorra a ação popular e para que essa ação popular seja legítima, tem que existir 3 binômios. Aí eu vou ler aqui. O binômio de interesse de ilegalidade do ato impugnado. Qual é a ilegalidade? É o bem ser tombado, o Maracanã ser tombado, e eles quererem colocar uma reestruturação totalmente inviável no patrimônio, no Maracanã. Ok. A lesividade do patrimônio, que vocês colocando aqui na prática, além do ato ser ilegal por ser tombado, existe sim uma lesividade com o fato de não ser respeitado ou melhor, ser extrapolado as exigências do Estado, da União e principalmente da FIFA, que eu nem entrei nesse mérito aqui agora. E a terceira, que é o que está no caso aqui, é a defesa do patrimônio público, através da condição do eleitor, ou seja, tendo esses 3 binômios e principalmente tendo a condição do eleitor, que é a minha cliente, que é a torcida Galo-Loucura, não tem por que não haver essa propositura de ação, mas não tem por que a torcida não poder representar a sociedade numa situação como essa, que é tão importante como a gente pode ver que é o Maracanã, que se isso for levado à frente, vai simplesmente desestruturar e vai remodelar e descaracterizar um patrimônio que nós temos como o Maracanã aqui no nosso país. É basicamente isso. Coisa? Boa noite. Bem, começando a falar da parte, começando já pela ilegitimidade da parte autora, que a gente alega que a senhora não tem a legitimidade para entrar com essa ação. Citando os mesmos diplomas legais, grifando as mesmas coisas que a senhora veio a grifar na sua fala. O artigo 5º, então, da Lei 7.347, que organiza a ação pública, diz no seu inciso 5º que tem legitimidade para a procuração principal e a ação cautelar, a associação que, concomitantemente, inclui entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, que a senhora diz que inclui entre as finalidades institucionais da Galo-Loucura. Entretanto, não achei na sua posição inicial o estatuto da Galo-Loucura que possa me garantir que ela atenda a essas funções que estão aqui elencadas no artigo 5º. Então, o que trabalhamos foi com o Estatuto do Torcedor, uma lei geral, haja visto que o Estatuto de vocês não estava presente aqui como a senhora pode ver. Então, ele me coloca aqui como torcida organizada, pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato que se organize para o fim de torcer
e apoiar entidades de prática esportiva de qualquer natureza ou modalidade. O fato que a senhora me expôs aqui, apesar de louvável a iniciativa de caráter humano de a Associação em Pauta realizar ações comunitárias, como campanhas de agasalho, doações de sangue, medula óssea, o que seja, não traz como argumento capacidade para legitimar e propor uma ação civil pública baseando-se no fato de seu cumprimento de função social perante a sociedade. O que você me prova na sua ação é que vocês cumprem assim, uma função social, o que não entra aqui no rol elencado no artigo 5º da já referida Lei sobre a Ação Civil Pública. Se a senhora quiser, eu posso ler novamente. Inclui entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, continuando sobre a legitimidade, não me ativo, como a senhora pode ver na nossa peça, sobre a questão de territorialidade da galocura. Acredito sim que uma torcida de qualquer outro estado possa vir pleitear alguma coisa. Se tratando do Maracanã, como bem a senhora disse, é tombado pelo patrimônio histórico, artístico e cultural nacional. Então não venho aqui dizer se é carioca, fluminense, mineiro, o que seja. Haja visto que o mesmo instituto que colocou o estádio como tombado pelo patrimônio foi o mesmo que autorizou a obra que a minha cliente está fazendo, entretanto, não só no estádio do Maracanã, enquanto é responsável por outros estádios do Brasil, inclusive a construção do estádio do Corinthians em São Paulo. Então, a senhora citou diversas vezes aqui palavras como ilegítimo, ilegal. Em nenhum momento a obra que está sendo feita é ilegítima ou ilegal. Haja visto que participamos de processo licitatório, apresentamos o projeto e quando tivemos conhecimento que precisava ser feita a modificação da marquise, apresentamos um novo projeto e mostramos tanto a OICOM quanto qualquer outra ordem de controladoria a respeito de obra e foi acolhido e foi aceitado. Então a obra não vem sendo feita à base da ilegalidade. Peço para a parte refocar no caso da legitimidade da parte autora. Sim. A legitimidade consta exatamente aí. Voltando. Haja visto que ela é legítima aqui como torcida organizada, para torcer e para estar entre ele no esporte, a aclamação do esporte, é justamente isso que também viemos a fazer. Garantir a celebração do esporte dentro do estádio do Maracanã, que se não for essa obra, não será possível acolher um evento desse porte, que é a Copa do Mundo. Partindo então, a parte da legitimidade é isso. Entretanto, justamente sobre a parte da adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional, que é o que discerne falando sobre a adequação de representação dos interesses dos grupos, que se trata da legitimidade da parte autora, muitos doutrinadores encontram exatamente isso. É um encontro entre o objeto da ação, que é parar uma obra que vem sendo feita, e a finalidade institucional da galocura. Porque, mais uma vez, friso aqui, não encontrei essa finalidade, esse objeto, haja visto que não tem na parte qual é a relação. Não encontramos aqui na parte dela o que tem a ver a preservação histórica do Maracanã com a finalidade institucional da galocura. Partindo para outra parte processual, que eu coloquei também, foi a ausência do pressuposto da Constituição. De acordo com o artigo 282 do CPC, a petição inicial deveria indicar, entre outros elementos, o valor da causa, requisito básico para sua constituição e validação. Haja visto que não teve essa parte, não encontramos o valor da causa, o que a senhora poderia extinguir a inicial sem resolução do mérito, sem nem partir para o mérito, haja visto que não cumpriu com os requisitos de
de petição inicial. Entretanto, haja visto que o rito aqui é um pouco diferente, não teve, assim como diz, deixa eu só achar aqui, no artigo 282, a petição inicial indicará, no inciso 6, no inciso 5, o valor da causa, e logo no artigo abaixo ele fala que se a petição inicial não preencher os requisitos do 282, o juiz poderia que ela o complete no prazo de 10 dias. Parágrafo 1. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deferirá a petição inicial. Então, partindo que não teria como a senhora citar a autora por conta disso, não sei como se resolveria. E partindo para o mérito da questão, ainda tem tempo? Partindo para o mérito da questão, é que o próprio fã, ele frisa que o tombamento do Maracanã não é só em virtude da sua figura arquitetônica, e sim da sua figura social, do que traz ali como manifestação cultural. Que se tratando do Brasil, um jogo de futebol não é só o esporte em si. Tudo ali que aqui já é conhecido como o país do futebol e tudo mais. E o Maracanã, ele foi criado em 1950 para receber a Copa daquele mesmo ano. Em 2000, quando foi tombado pelo patrimônio histórico, não se esperava que ele se preservasse a mesma estrutura como tal. Haja visto que a gente ainda queria, desejo de todos a população brasileira, que o Brasil seja palco novamente de manifestações esportivas como essa, como finalmente conseguimos, ganhamos e entramos aí na briga. Então, a gente precisaria de possíveis reformas, possíveis modificações na estrutura, para que seja palco e traga segurança para os torcedores. Se a gente não puder mudar essa marquise, não garantir que os torcedores fiquem debaixo dela, porque é uma obra sucateada, antiga, que não tem condições de receber aquele número de pessoas sem que, com toda a segurança do mundo, o que a gente poderia fazer para que o Maracanã continue sendo palco da Copa é que todo mundo assista de helicóptero. Se não pode mudar, que fique todo mundo lá em cima, olhando o negócio velho lá e o jogo acontecendo. Então, os meus pedidos são esses. Seja acolhidas as preliminares expostas, sendo estilo feito sem julgamento do mérito, haja visto a ilegitimidade da parte e a falta de valor da causa, e sendo desconsideradas essas preliminares, requer que seja julgado improcedente o pedido inicial, uma vez que a reforma da marquise não compromete a estrutura do Maracanã, mas sim preserva o bem tombado, além de visar a segurança e, em consequência, a integridade física dos frequentadores. E a condenação da parte autores em custos honorários advocatícios, e provar também através de documentos carreados nos autos, bem como através de prova pericial, o que disseram nos autos. Com relação às três coisas que eu consegui ouvir, eu realmente, a minha cliente não estava aqui para propor uma discussão com relação ao patrimônio em si, não era essa proposta em cima da legitimidade ou não, mas já foi bem fundamentado pela minha colega, e principalmente falando que não foi legítimo o que eu expus, eu queria que a doutora apontasse aí, na petição inicial da minha colega, o laudo de apresentação de documentos alegando a necessidade estrutural. Mas para que não está da mesma forma. Não, mas eu tenho como falar. Então é ilegal. Não é legal. Agora. Não é legal o que eu estou falando. Eu não posso apresentar, eu estou falando mentira. Sim. Como ambas as partes estão cientes, a gente só está aqui para julgar a legitimidade autoral para propor ação civil pública, então eu vou dar meu parecer. Eu só posso dar minha palavra. Então, eu também queria que a senhora me mostrasse a sua finalidade quanto à preservação do patrimônio histórico artístico nacional, já que não veio apresentado também na sua peça. A finalidade? O que garante, o que prova a finalidade de conservação do patrimônio histórico artístico nacional brasileiro dentro da galocura. O que prova a galocura
por ser uma torcida organizada que ele está representando o interesse social. Interesse social. Eu estou te Exatamente, perguntando. interesse coletivo, interesse difuso. Não, mas o interesse que está elencado no próprio artigo que a senhora leu inclui entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Não a função social que eu estou perguntando. Estou perguntando isso aqui. A torcida doutora, vamos abaixo. Olha só, a torcida galopura está representando uma coletividade. Sim. Assim como, por exemplo, o Centro Acadêmico de Direito representa uma coletividade, um interesse social. Assim como nessa situação, nessa jurisprudência, foi dado como homologado esse segmento. Não, estou dizendo da lei. Acabou a discussão. Os argumentos já foram dados. Como eu já disse, estamos somente julgando a legitimidade da autora para a população civil pública e como está disposto na Lei 7.347 de 85, no seu artigo 5º, diz que quem tem legitimidade para propor a ação civil pública, no caso, a associação que concomitantemente, cheia de constitucionais do ano, que foi dito, e que inclui entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Portanto, no caso questão, há pertinência temática, já que de forma indiscutível a adequação entre o objeto da ação e as finalidades institucionais da galopura, como foi exposto na inicial. A torcida organizada mostrou ter um papel além das finalidades comuns de torcer e apoiar a entidade esportiva e demonstra compromisso com o interesse social, além das funções esportivas. Enfim, eu julgo o Grêmio Cultural Recreativo Torcida Organizada Galopura dotado de legitimidade para a corporação civil pública.